Olá, estamos aqui com mais um Office Connection, agora como nosso convidado especial. O Eduardo Manzano e a Karen Gucci, que vai acompanhar esse bate-papo. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença e gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida profissional como arquiteto e como arquiteto especializado em algum segmento da arquitetura. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Karen. Obrigado, Naga. Antes de mais nada, queria agradecer efusivamente esse convite da Office Connection. Eu estava conversando com o Naga agora há pouco da falta que a gente, arquiteto, sente de eventos de conteúdo para o nosso setor, né? Curiosamente, a gente acabou se tornando fãs, né? Fãs não, desculpem, dependentes totais da internet, e a gente acaba se relacionando muito mais com o nosso celular para descobrir o que os nossos colegas estão fazendo, quais as dores que eles estão sentindo nos escritórios deles, se são dores iguais às do nosso escritório. E esse tipo de evento tratado no face-to-face para a gente falar do nosso trabalho, eu acho que sempre é muito importante, né? Bom, como o Naga falou, eu sou o Eduardo Manzano, eu estou formado há 38 anos e ainda não me arrependi, até porque eu não sei fazer outra coisa do que além de desenhar, né? Passei por várias empresas como executivo e num passado meio recente eu fui diretor de duas grandes companhias americanas de arquitetura, né, que é a VOA Associates e a Perkins Will, e desde 2016 a gente está com o nosso estúdio próprio, né? A gente vai ficando velho, a gente fica bobo, né? E aí eu resolvi ter escritório de arquitetura de novo, mas foi a melhor decisão da minha vida. Estava comentando há pouco que a gente nunca teve tanto trabalho, e ainda mais numa especialidade tão difícil que é a nossa, que é a questão da arquitetura da hospitalidade, né? E é curioso, né? Porque foi uma das coisas mais afetadas com a pandemia, e por outro lado, a pandemia gerou efeitos colaterais como a necessidade das pessoas se reencontrarem, a necessidade das pessoas viajarem, a necessidade das pessoas estarem em contato com lugares de saúde, né, que é o caso de resorts, e elas aprenderam a trabalhar longe do escritório, né? Elas aprenderam a trabalhar remotamente. Então isso ajudou muito a questão da arquitetura hoteleira. A arquitetura hoteleira urbana ainda está um pouco lenta para retomada, mas os sinais que a gente está tendo, ontem mesmo chegaram 2 endereços incríveis em São Paulo para fazer hotéis, para a gente fazer um estudo de viabilidade. Então, não vai demorar muito para a arquitetura hoteleira urbana ser retomada com força. E eu estou à disposição de vocês. Não, eu quero saber como é que a pandemia acabou afetando mesmo essa contratação do tipo de trabalho de vocês e como é que as pessoas hoje, né, o que elas querem do lazer? O que elas pensam em matéria de lazer, de shopping e de hotelaria? Uhum. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Linkado com aquilo que eu falei há pouco. Gerou-se uma verdadeira obsessão na questão da busca por saúde, da busca por lazer. As pessoas ficaram 1 ano e pouco dentro de casa fechadas, né? E aí elas começaram a buscar opções de lazer, né? Então isso bateu pesado na questão da hotelaria resort, vamos dizer assim, que está 100% conectado a lazer, né? O evento da multipropriedade, que é um sistema imobiliário / hoteleiro, impulsionou muito isso, porque você tem que criar destinos para o negócio parar em pé, né? Então, quais são esses destinos? Como é que você cria um destino? Vou fazer um parque aquático. Né? Por isso que a gente vê parques aquáticos hoje no Brasil em lugares que nunca foram destinos turísticos, como Andradina, né? Mesmo como Olímpia, né? E a criação desse destino potencializou isso. Hoje a gente pode dizer que a gente está num momento meio 2.0
do entretenimento, do entretenimento de lazer e turístico, né? Por quê? Porque todo mundo já sabe que é um parque aquático. Tem o toboágua, tem a piscina com ondas e por aí vai. O que a gente tem percebido é a questão do entretenimento que a gente chama de seco, né? A Disney é um grande parque seco. Sem dúvida. Né? A Disney é um grande parque seco. E as pessoas hoje, se você parar para analisar, a gente estava falando agora há pouquinho, né? Nos últimos 2 anos surgiram rodas gigantes no Brasil inteiro, que já era uma tendência lá de fora. É só você olhar a AI em Londres ou a roda gigante do Navy Pier de Chicago, né? Já era uma tendência que vinha forte. No Brasil está muito forte. Grupos chineses muito importantes estão vindo para o Brasil trazendo equipamentos de ponta, não aqueles equipamentos do parquinho de diversões da cidade de interior, que era extremamente perigoso, tinha fiação exposta no meio do caminho, né? Semi-enterrada. Então existe uma preocupação muito grande nessa questão de você oferecer, além do componente parque aquático, você oferecer um componente que até surgir um nome melhor, né, da gente chamar de parque seco, porque é um conector de família. Toboágua é uma coisa que você está sozinho, né, dentro do tubo de água que você quer na piscina. A roda gigante você pode ir com mais pessoas, a mesma coisa carrossel, a mesma coisa brinquedos interativos. Hoje os parques secos têm uma questão de brinquedos de imersão digital muito grande, né? E é uma coisa que veio para ficar. E me diga uma coisa, qual é que a diferença de perfil de arquitetura que você enxerga hoje em relação a antes da pandemia, os principais pontos que diferenciam a arquitetura atual? Porque muita coisa mudou, né? Mas não mudou o quanto se falava que ia mudar. Nos primeiros meses, em relação à pandemia, as pessoas achavam que os hotéis iam parecer hospitais. Tudo muito limpo, tudo muito branco, muito aço inox, muito vidro, né? Porque é mais fácil de limpar, etc, etc. Hoje, o que a gente viu? Os materiais são exatamente os mesmos. O que mudou? Mudaram os processos. Mas mudou o quê? A pessoa está limpando mais o quarto? Sim, ela está gastando mais tempo limpando o quarto. Por outro lado, em algumas redes hoteleiras, o hóspede não pode ficar no mesmo quarto mais do que 3 dias. Ele é mudado para um outro quarto, para o quarto ser higienizado. E durante um dia, aquele quarto que foi higienizado não é ocupado por ninguém. Que interessante. Né? Então, muitas redes hoteleiras modificaram os processos. Então, a questão de acabamentos de projeto não mudou muito. O que a gente percebeu e não está relacionado com a pandemia é que se tornou um projeto muito mais conservador. Enquanto a gente teve uma enxurrada de projetos super coloridos, muito mais lúdico, muito mais com o que o millennial quer para se hospedar, etc., o projeto se tornou um pouco mais conservador. Por quê? Porque hoje é muito caro você reformar um hotel. Se você pegar e analisar que os millennials hoje têm 40 e poucos anos, os millennials mais velhos, eles não querem mais uma cadeira pendurada no teto. Eles estão olhando muito mais por uma questão de conforto e por um design que traga ele para um espectro de aconchegância, né? Então, enquanto antes a gente tinha projetos feitos para uma população muito jovem, hoje ele tem uma população um pouco mais conservadora. Então, o que acontece? O projeto ele demora mais tempo para ser trocado, entendeu? Aqui no Brasil, no mínimo, o hotel tem que durar 7 anos para poder se pagar, né, um hotel novo, né? Hoje a gente consegue estender um pouco mais disso, escolhendo móveis com design um pouco mais clássico, materiais que durem mais.
E aí a gente consegue acomodar dessa forma. Haja vista tantos projetos Art Deco que estão aparecendo hoje no mundo. Os principais projetos premiados em hotelaria no mundo inteiro, ele tem uma pegada Art Deco. E o que você acha disso, como arquiteto? Eu gosto, sinceramente eu gosto, porque eu tenho um olho muito na questão da longevidade do projeto, né? E se você analisar o Art Deco ele tem uma coisa do clássico, ele tem uma coisa do modernista, ele tem ele tem coisas que não te chocam num momento, né? Eu sou um cara que adoro trabalhar com bastante cor, mas eu adoro trabalhar com bastante forma, só que eu tenho que pensar no retorno que o meu cliente vai ter se ele tiver que trocar, sabe? Se a gente pegar, considerar que cada quarto tem 2 mesas de cabeceira e eu tenho 200 quartos, eu estou falando em 400 mesas de cabeceira para serem trocadas. Sim. Né? Então essa é uma conta que a gente precisa fazer, porque quando a gente erra num projeto de hotel, a gente erra vezes o número de quartos. O número de quartos. É muito sério. Então, por isso que não é pecado você partir para um design de interiores mais conservador num hotel. Né? Agora, é evidente, você não vai fazer um hotel parecendo que já é um hotel velho. Então, você tem que trazer a modernidade nisso para parar em pé esteticamente esse projeto. E o Faena que estão construindo em São Paulo, que você já viu o desenho? Eu não vi muita disso? informação sobre ele. Mas se ele acompanhar o que ele traz vamos chamar assim, do projeto mãe, que é o de Buenos Aires, né? É maravilhoso. Né? Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele combina com a parte cosmopolita de São Paulo ou não? Pois é, sim, 100%. Sim, né? Sim, 100%. 100%. Mesmo se você pegar o W, que tudo bem, é um projeto feito por um escritório internacional, da Nini Andrade Silva, lá de Lisboa, ele traz o DNA do W, né? Da rede, da marca W, né? Mas ele soube interpretar algumas coisas bem interessantes com essa questão de São Paulo. Agora, para mim o grande projeto é o do Rosewood, né? Do Stark, que ele conseguiu fazer uma interpretação de projeto de interiores brasileiro, com materiais brasileiros, com madeiras brasileiras, com tecidos que remontam à questão brasileira, sem perder todo o luxo que traz a marca Rosewood. Eu acho que é um projeto muito bem resolvido, muito bem resolvido. E essa brasilidade, eu quero voltar para os parques, porque é um assunto que está muito em evidência, né? Essa brasilidade dentro dos parques, ela existe? Completamente, lógico. Né? Não é nem só dentro dos parques, em qualquer projeto que você fizer de componente de hospitalidade, você tem que trazer uma marca que diz que aquele projeto está naquele lugar, naquele momento, naquela época e por aí vai. Né? Se, por exemplo, imagina o seguinte, a menos que eu esteja fazendo um parque temático do Velho Oeste, né? Ok, beleza, aí eu vou ter elementos do Velho Oeste para o usuário, sabe, entrar no espírito da coisa. Mas eu preciso trazer a questão da tropicalidade nesse parque. Por quê? Porque se nós pegarmos e fizermos uma análise e fizermos uma tomografia na cabeça de uma pessoa, ela olhando uma foto de um deserto e ela olhando uma foto de um bosque, você vai ver como é que se comporta, né? O bosque, ela tem a questão do pertencimento. Um deserto não, aquilo lá não é da vida dela. Então isso é muito importante. Você levantou uma coisa que é fundamental. A questão da tematização é extremamente relevante quando você quer gerar uma experiência nova para a pessoa, que ela saia daquele momento tropical, entre aspas, por um instante, ela entre para um momento de deserto, mas quando ela volta para o momento tropical, ela não vai querer viver eternamente no momento deserto. Quando ela volta para o momento tropical, é um bálsamo, mas ela teve a experiência do deserto. Sim. Né?
E existem empresas estrangeiras querendo investir em parques? Tem muitas empresas, né? E como é que a gente encaixa isso em empresas querendo investir para que a gente continue e permaneça com esse lado brasileiro, né, de tropical e etc. nos parques? Se for uma coisa top-down, tipo, eu quero que seja assim, e não importa o que o Brasil quer, essa empresa vai se dar muito mal, né? Então as empresas... fadada ao fracasso, né? Eu tenho como exemplo, não é parque, mas é em relação ao Hotel Nacional do Rio, que a gente fez o retrofit. Quando a gente venceu a concorrência para o projeto, eu fiz o projeto de interiores partindo do seguinte pressuposto. Como é que o Oscar Niemeyer faria um projeto de interiores? Né? E aí o que nós fizemos? Eu chamei uma artista plástica que desenha cangas no Rio de Janeiro. Canga? Sim. Colocar em biquíni. Sim. Para ela desenhar todos os papéis de parede. Né? Fui atrás das pessoas que estavam desenhando tecido aqui no Brasil. E fomos fazendo. Mobiliário nacional, etc. Quando entrou a rede hoteleira, eu quero um hotel que tenha a cara de um hotel internacional. Eu falei, olha, o hotel é um projeto. O Oscar Niemeyer só projetou 3 hotéis na vida dele. Esse é o mais icônico. Um hotel que estar tombado. Então, por que não a gente transformar isso numa experiência do ano que o hotel foi feito, que ele foi inaugurado em 1970? A gente bolou até um dispositivo. Você abria a porta, começava a tocar bossa nova. Nossa. Depois o volume ia caindo. Era uma coisa muito doida. Mas a rede hoteleira falou assim, não, mas eu temo que o meu cliente internacional não vai captar isso. Eu falei, tudo bem. Então vamos fazer um projeto mais para o convencional. Então, às vezes, a gente não tem o gringo não enxerga muito dessa forma porque ele tem um pouco de medo. Não que ele esteja errado, ele está olhando para o hóspede que vai vir se hospedar. Né? Mas você imagina, São Conrado é uma terra de ninguém no Rio de Janeiro, porque você leva 2 horas na hora do rush do aeroporto Santos Dumont para ir até São Conrado, para um hotel que está instalado na frente da Rocinha. O hotel que está em frente está fechado até hoje, né? Então virou um destino que ninguém vai. Né? Então por que não criar uma coisa... Por que não criar um apelo? Né? Então, por que não criar um apelo para as pessoas conhecerem? Sim. Então isso é um exemplo muito importante. Se você não vende a importância dessa brasilidade para quem está vindo de fora, vai dar ruim. Vai dar ruim. Sabe? Vai dar ruim porque é um problema isso. É um problema isso. Manzano, e o Hotel Glória, você falando de Rio de Janeiro, com essa modificação que virou hoje, residencial? Que virou residencial. O que você acha? Acha que é saudável, salutar isso ou é mais uma estratégia de marketing? Não, eu participei da concorrência, né? Na época a gerenciadora nos contratou para rever os estudos que tinham sido feitos por um escritório americano. E antigamente era um projeto que não parava em pé, porque o escritório americano propôs explodir a montanha para fazer subsolo. Eu queria fazer 3 subsolos e eu teria que explodir basicamente onde está o Hotel Glória hoje. Então ele tinha 2 vocações, na verdade 3. Ou ele voltava a ser 100% hotel, ou ele era um componente que era hotel e residencial, ou ele seria só residencial. Então o caminho foi para o residencial por uma questão de rapidez em você transformar a liquidez disso. Mas de qualquer forma, né, arquitetonicamente o prédio ia voltar para as características originais dele, então todos os puxadinhos que tinham sido feitos seriam demolidos. Agora eu não sei como eles resolveram a questão dos subsolos, das garagens. Mas era uma das vocações claras na época que o Mubadala estava à frente. Dentro do shopping center, quais são as modificações que os shoppings estão fazendo? Porque com as compras online,
com tudo, as pessoas deixaram muito de frequentar shopping center, né? E indo muito mais para o lado do lazer. Sim. Como é que está a arquitetura nesse aspecto? Isso é uma super questão importante. Os Estados Unidos já vem há alguns anos trabalhando dessa forma, porque à medida que as compras online foram aumentando, como você falou, as pessoas deixaram de ir para o shopping center, né? E haja vista a quantidade de lojas vazias que a gente tem hoje nos shoppings do Brasil. Não vou nem falar de São Paulo, do Brasil. Você vai para grandes cidades de interior, você vê 40% do shopping vazio, com vacância. O que os Estados Unidos fez? Ele transformou essas áreas ociosas em áreas de serviço e de entretenimento. Né? Sim. São atrativos. Isso virou atrativo, porque imagina o tamanho de um ativo de um shopping center. Um shopping center tem 40 mil metros quadrados de área construída. Se eu tirar 40% do ABL desse shopping, gente, não vai fechar a conta nunca. Não. Né? Não vai fechar a conta nunca. Então, a grande tendência é esses shoppings pegarem essas áreas que estão ociosas, transformarem em áreas de serviço e áreas de entretenimento, com mesmo a questão do Parque Seco, etc. O Maurício de Souza tem um projeto muito interessante, que a gente já conversou várias vezes, que a gente lembra muito do Parque da Mônica, no Shopping Eldorado, etc. Né? Mas eles têm projetos menores exatamente que preenchem bem essas lacunas, né? E funciona super bem. São projetos de 1.500, 2.000 metros quadrados. E funcionam super bem. E aí o que acontece? O shopping passa a ser, né, um destino. Ele volta a ser um destino que não o de compras. Sim. Né? Ele passa a ser um destino de entretenimento. Então a pessoa vai passar o dia, vai no parque, vai comer e por aí vai. Né? O faturamento de muitos shoppings hoje é serviço. Né? Alimentação, serviço, né? A gente fez um estudo agora para um mall em Foz do Iguaçu, que é um terreno de 16 mil metros quadrados. Ele está localizado em frente a um hospital moderníssimo que está sendo construído. E muitas áreas de serviço desse hospital, como laboratórios, etc., e consultórios, vão estar nesse shopping. Desse shopping vão brotar 5 torres, 2 residenciais, 2 corporativas e um hotel. Evidentemente, nas corporativas vão ter consultórios, vão ter uma série de coisas. Sim. Né? E outra coisa, muitos shoppings hoje estão sendo ocupados por universidades, que também é um outro caminho. Então, se você... E que é a questão do se adaptar ao do que multiuso. Né? Do multiuso. É quase uma reciclagem. Você distribui os ovos numa maior quantidade de cestas que você consegue. Sim. Então, você tem a escola, você tem o serviço, você tem entretenimento, você tem alimentação, você tem... E loja. Tem gente circulando. Sempre vai ter gente querendo comprar. Precisa. Né? Gente circulando. Então, eu acho que é uma solução muito inteligente. E a gente resolve esse problema da vacância dos shoppings, né? Vai ter uma grande alteração nas cidades modernas hoje em São Paulo, por exemplo, com esse movimento, né, de diminuição de lojas. Sim, né? Sim. Vai ter uma grande modificação na cidade como um todo. Sim, né? sim. Já não é mais específico, né? Você já não vai mais para fazer uma coisa, você já mudou o conceito. Não dá para você pensar hoje em arquitetura, em negócio, no que seja, se você não tiver uma mente meio multiuso. A gente está fazendo um projeto em Foz do Iguaçu, que eu tenho um mall gastronômico. Em cima do mall gastronômico, a gente pôs um parque aquático com piscina de ondas, em cima do mall, e aí eu subo 40 andares de residencial de alto padrão. Residencial. Uau. Alto padrão de B+, vamos dizer assim, né? Sim. Porque é um baita de um negócio. É lógico que este parque aquático não é público, o parque aquático é do pessoal do residencial, porque senão vira um inferno. Ninguém vai querer ficar... eu ia te perguntar vira um isso. inferno. Você não vende um apartamento. Quem vai usar são as pessoas. Porque muitos projetos hoje residenciais em Foz do Iguaçu tem áreas de lazer gigantescas, né? Tem áreas de lazer gigantescas.
Porque Foz do Iguaçu é uma cidade que tem um altíssimo poder aquisitivo, né, e tem poucas opções. Sim. E tem muito movimento dos países vizinhos, Sim, né? Paraguai, turistas, Argentina, né? Sim. Toda essa Gera um movimento muito grande. E é um né? destino gastronômico interessante, porque você tem acesso, exatamente por conta desse movimento, a excelentes vinhos, a excelente comida, né? Tem uma comunidade árabe muito interessante em Foz do Iguaçu. Lá, é. Então é bacana, esse é um projeto bacana que em momento oportuno a gente divulga ele, porque senão o cliente me mata. Já falei muito dele. Nada, mas a gente sempre gosta de puxar as coisas, porque Eduardo, você sempre traz pontos e a minha cabeça fica pipocando. Porque quando você falou do Hotel Nacional, que vocês foram lá procurar, vocês vão procurar o artista para desenhar o papel de parede, etc. Como funciona esse processo criativo quando vocês recebem uma demanda de projeto? Como é que funciona isso dentro do teu escritório? Tem gente que é especialista em uma determinada coisa ou vem num brainstorm? Como é que aparecem as coisas? Eu gosto de saber esse outro lado. Eu sou meio sortudo nesse sentido, porque eu sou um baita de um nerd, né? E eu tenho um monte de nerds no meu escritório. A gente atrai os semelhantes, né? Tanto que a primeira vez que eu visitei o escritório o estúdio do Maurício de Souza, isso faz uns 3 anos, a primeira pergunta que eu fiz pro Mauro, pro filho do Maurício, falou assim, para quem que eu mando o meu currículo? Porque se vocês nunca foram, vão. Sim. Sim. Nem na Disney eu vi aquilo daquele jeito. Aqui, gente, a gente cresceu com revistinha da Mônica. Com a Turma da Mônica. É verdade, né? É verdade. E aí você tá andando lá dentro de uma sala, tá o filho do Maurício de Souza, que é o Mauro que cuida dos projetos especiais. Aí você sobe uma escada, tá a Mônica, que é a CEO, sentada na sala da frente do pai, né? Agora falando sério, alguns projetos já vêm com o tema pronto, né? Então nós temos clientes que têm já contratos lá fora, que eles mandam o tema principal e a gente tem que vestir o tema. Entendi. Quer dizer, a gente tem que rechear Sim. o Tropicalizar, tema. né? No caso do Maurício de Souza, é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente não vai desenhar bonequinho. A gente tem um projeto, eles vestem esse projeto com a tematização deles. Há alguns outros projetos, como agora que a gente está fazendo em Curupi, ou no Curupi, né, que é o nome do projeto lá em Sinop, no Mato Grosso, a gente ajuda o cliente a criar o personagem, né? Vocês desenvolvem isso. Isso. Tá. No caso de um projeto, por exemplo, em Águas de Santa Bárbara, que o cliente queria fazer um estilo meio Pier de Santa Mônica. Então a gente pesquisou, etc, viajou, tal. E o projeto, você fala que você está num parque na Califórnia. Olha que interessante. Né? Então, respondendo à tua pergunta, vem de diversas maneiras. Mas se nós não tivermos a experiência de viajar para conhecer, a gente vai estar fazendo caricaturas. Sim, verdade. O nosso grande problema é correr o risco de você estar fazendo uma caricatura. Então, se é o caso, eu já tive casos de ir para o Panamá, visitar um hotel e voltar, para ver como é que era a solução que foi dada para tal coisa. Porque se o hóspede for no TripAdvisor e colocar tive num hotel que parece uma caricatura da Universal Studios, nossa, acaba com o empreendimento. Acaba com o projeto. Acaba com o empreendimento. Então você tem que, com a arquitetura, levar o hóspede para entrar dentro daquela experiência. Sim. E aí funciona. A gente tem muita caricatura por aí que a gente morre de medo. Principalmente no sul do Brasil. Mas tem que ter a originalidade, né? Você tem que ser o original, sim, né? Sim. Não é a originalidade, mas sim. É o original. Sim. É fazer o mais próximo possível de algo inédito sim.
que fica numa memória que se torna uma memória afetiva Exatamente, depois. que eu gere histórias para serem contadas. Exatamente, é isso. Manzano, diga uma coisa para a gente. Sob o ponto de vista de arquitetura, qual é um projeto no Brasil que você considera um projeto bem resolvido sob o ponto de vista de arquitetura? Você pode falar? Olha, eu gosto muito do Corujas, da FGMF. Eu acho que é um projeto que o Fernando e os meninos mandaram super bem, lá na Tingui, na Vila Madalena. Eu gosto muito daquele projeto. Como eles resolveram, eu acho super agradável. Eu já falei, eu gosto muito do Rosewood, né? Com todos os problemas que o Philippe Starck, no prédio tombado, com a solução que a RFM deu para Igrejinha Pendurada, né? Tem muita coisa, tem muita São coisa. Paulo é rico, não, né? tem muito projeto. Não, o Moreira Salles, o Instituto Moreira Salles é um primor. O Sesc da Paulista é um primor. O Coruja de quem que é? Da FGMF. FGMF. Da FGMF. Eu acho... É aqueles muito bem. E todos os projetos do Oswaldo Bratic, né? Não preciso nem falar, mas isso já é outra geração. É outra geração. Mas tem coisa boa. A gente tem coisa boa. Pena que a arquitetura brasileira é tão desvalorizada. Infelizmente, porque realmente é de valor. Eduardo, nós estamos finalmente, assim, né? Não pode, né? É muito rápido. Não é muito rápido, mas gente. Deixa a sua mensagem que você sempre tem palavras sábias para finalizar. Nossa, palavras sábias. Agora eu me senti o Sr. Miyagi do Karate Kid. Não, mas quando a gente fala de palavras sábias é porque você mergulha no que você faz, você entende, você gosta, teu trabalho tem propósito. Obrigado, Karen. Obrigado, Naga. Obrigado, Gustavo. Gustavo não pode estar com a gente aqui. Eu acredito no seguinte, né? Como eu falei agora, segundos atrás, a gente tem uma arquitetura brasileira, a arquitetura no Brasil, ela é meio maltratada, né? Muitas vezes por nós mesmos, né? No momento que o arquiteto de interiores aceita receber uma reserva técnica porque ele não conseguiu cobrar pelo valor correto do trabalho dele, eu acho isso muito triste, né? Então, eu acho que o dever da gente que tem um pouco mais de experiência é fazer a arquitetura brasileira ser reconhecida, valer a pena. O que eu digo para os meus alunos, assim, escutem, deletem uma coisa chamada Pinterest, né? Criem projetos novos. Entendam como é que a inteligência artificial pode te ajudar. Eu sou veterano, eu estou dedicando de 1 a 2 horas por dia estudando inteligência artificial. Como é que a gente... Como complemento. Traz a ferramenta para ajudar a gente. Não é que você vai apertar um botão, vai sair um prédio. Não. Você tem que alimentar a inteligência artificial para ela te dar o que você precisa. Só que para você alimentar a inteligência artificial, você tem que entender do que você está falando. Porque senão você vai ter uma casa sem porta. Né? Eu fiz uma brincadeira e digitei uma planta de 50 metros de um hotel de luxo. Só isso. Me apareceu uma planta decorada, humanizada, bonitinha, só que não tinha uma porta e uma janela. Né? Então você tem que saber usar a ferramenta, porque é o futuro. Então o que eu falo, principalmente para os meus alunos e para a pessoa que começa no meu escritório, assim, seja curioso e seja corajoso. Está faltando isso. Está faltando isso. Né? Os americanos falaram que o brasileiro, e isso é verdade, falaram que o brasileiro só faz projetos clean de interiores porque tem preguiça de pesquisar mais. Os americanos falaram para mim uma vez isso. Nossa. Por isso que a gente só vê projeto clean. É tudo muito parecido. Né? Porque tem preguiça de pesquisar mais. Então abre o Pinterest, eu quero uma sala igual a essa. Vem o cliente e fala, aí o arquiteto fala assim, tá bom, vou ter menos trabalho. É triste, né? Deixa toda a criatividade, muito complicado. né? É muito complicado, é muito complicado.
Mas é isso, então sejam curiosos, sejam corajosos, acho que é isso que eu falo para os arquitetos. Muito obrigado, Manzano, pela participação Monaga. no Office Connection. Obrigada E mesmo. voltaremos em breve. Obrigada pela Obrigado. sua presença, como sempre. Tchau, Muito tchau. rica, obrigada.